21, nós vamos ler o versículo 1. Amém? E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Vamos falar juntos. Aleluia. Vamos falar aqui, ó. E viu também uma pobre. Glória a Deus. Vamos repetir: pobre. Repita comigo: oferta. E fale agora: tudo. Pobre. Oferta. Tudo. Glória a Deus, pode assentar. Aleluia, continue adorando a Deus, para nós criarmos um ambiente espiritual de adoração a Deus. Irmãos, quem sabe alguém veio, pensando que eu vou pregar sobre oferta e dízimo, porque esse texto ele é muito conhecido e é um grande exemplo para todos nós de alguém que adora a Deus com o seu dinheiro, que adora a Deus, não por causa de uma quantidade, por ser um valor muito grande, mas o exemplo de alguém que dá, mesmo que seja pouco, mas com toda a sinceridade, tudo que tinha, e aquilo ali, claro, que nos ensina algo maravilhoso. Mas, irmãos, esse texto bíblico, mais do que nos ensinar algo sobre ofertar a Deus, sobre dar de todo o coração, sobre dar o melhor para Deus, esse texto nos ensina algo espiritual. Gostaria que todos os irmãos prestassem atenção em mim agora. As crianças aqui olhando para mim, todos os irmãos, amém? Não vamos perder a oportunidade de ouvir a palavra. Então olha só, irmãos, mais do que nos ensinar a dar uma oferta de coração, o nosso melhor, Deus ele também está nos ensinando uma verdade espiritual aqui atrás desta palavra. Aleluia! Irmãos, Deus ele está em busca não do que nós temos. Deus ele quer nós. O que Deus enxergou na viúva não foi a sua oferta, foi a viúva. Deus não enxergou a oferta, Deus enxergou a viúva. Deus enxergou ela, o que ela era, o que Deus representava para ela. O que Deus representa para nós, é isso que é importante para Deus, é isso que chamou a atenção de Deus. Aleluia. É interessante, irmãos, quando nós olhamos Jesus se admirando com uma atitude, Normalmente é algo que nós precisamos perceber para pegar para a nossa vida, Por exemplo, Deus se admirou com a atitude do centurião, Quando Jesus queria ir na sua casa, ele falou: não, Senhor, se tu disser uma só palavra, o meu criado vai sarar. E aí ele: mas olha, não achei Israel com uma fé como essa. Se admirou, aquilo é para nós pegar. A mulher Cirofenícia, por exemplo, a insistência dela, a humilhação dela, também fez com que Jesus ficasse admirado. Olha, mulher, tua fé é grande. E nessa passagem da viúva pobre, nós vemos que Jesus também se admirou, não pela quantidade da sua oferta, não pelo valor que tinha, mas a maneira que aquilo estava sendo feito. A maneira que aquilo estava sendo feito falava sobre algo de quem estava fazendo. Aleluia. As nossas atitudes falam sobre nós. O nosso sentimento, o que está dentro de nós, aleluia, são demonstrados pelas nossas atitudes. De maneira que se eu amo a Deus, eu vou demonstrar isso. Se eu não posso dizer que amo a Deus, se eu não demonstro isso, se eu não consigo demonstrar isso pelas minhas atitudes, aleluia. Então Jesus começou a olhar para aquela viúva, e nós sabemos que em Israel, uma viúva, naturalmente, corria um grande risco de ser pobre, Se ela não tivesse uma família abastada, filhos bem remunerados, ela, consequentemente, que não poderia trabalhar naquela época, na cultura judaica, ela padeceria necessidades, e muitas viúvas acabavam mendigando para ter o seu sustento, para ter o seu pão, para ter aquilo que ela necessitava para sobreviver. Por isso que Deus lá em Levítico fez algumas leis para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. Deus estava preocupado com essas pessoas. Jesus demonstrou grande atenção sobre os pobres.
Jesus demonstrou um grande cuidado com os pobres, né? Aleluia. A Bíblia fala em Tiago que a religião pura, imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado com o mundo. Então há uma preocupação de Deus. Mas olha só, irmãos, essa viúva, que não somente era viúva, não somente estava sozinha, mas ela, uma viúva pobre, ela fez com que Jesus ficasse admirado com ela. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando a nossa atitude alegra o coração de Deus. A Bíblia fala que os ricos chegavam para depositar suas ofertas, e quem sabe colocavam grandes quantias, uma passagem bem conhecida. Mas aquela viúva lançou ali 2 pequenas moedinhas, e Jesus falou: essa lançou mais do que todos, porque todos deram do que sobra. Irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos, depois os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Deus não quer o que sobra. Amém? Pegaram isso, irmãos? Olhem para mim aqui, irmãos. Deus não está procurando o que sobra. Deus não se admira com o que sobra. Deus não chama a atenção de Deus o que sobra, porque quando nós damos o que sobra, é isso que Deus representa para nós. É o resto, é o que sobra, é o que der, é o que não me faz falta. Quando Davi foi fazer uma oferta ao Senhor, né, teve o censo ali, o dono da terra falou: não, Davi, que é isso entre mim e ti? Pega essa oferta, pega aqui o touro, pega aqui a terra e oferece ao Senhor. E Davi falou: não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe valor. Isso, meus irmãos, era o que Davi era. Deus representava para Davi algo que ele fazia questão de depositar o seu valor, a intensidade do seu gesto, aleluia. Ele não queria dar qualquer coisa para Deus. Deus representava algo grande para Davi. O que Deus representa para ti? O nosso culto, ele é realizado. E o culto, irmãos, a intensidade do nosso culto depende do que nós sentimos por Deus, do que Deus representa para nós, da gratidão que nós temos em Deus, da alegria que nós temos em Deus, do que Deus representa para nós, o quanto Deus representa para ti. Qual é o valor de Deus para nossas vidas? O valor de Deus para aquela pobre viúva era mais do que a sua própria vida. Quando a pobre viúva, meus irmãos, deu tudo que ela tinha, ela não estava dando somente o seu dinheiro, ela estava dando a sua vida. Ela podia entrar dentro daquela arca do tesouro e falar: Deus, eu sou tua. Não é só o que eu tenho, é tudo, tudo é teu. Nós vemos, por exemplo, um exemplo disso, quando Elias, ele é enviado para aquela viúva pobre lá em Sarepta de Sidom. Elias chega lá e encontra também uma pobre viúva. Quando Elias fala assim: me dá um pouco de água, a pobre viúva vem e dá água para ele. E aí, agora me faz um bolo, um pão para mim. E aí ela falou assim: Senhor, aleluia, olha, Senhor, né, diante do Deus que tu serve, tudo que eu tenho é um punhado de farinha, um punhado é uma mão fechada. Eu só tenho isso para fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e depois vamos morrer. Isso é tudo que eu tenho. E aí Elias falou: fazes como tu falou, mas primeiro para mim. Elias era o representante de Deus na terra. Elias era o profeta que carregava o poder de Deus, a autoridade de Deus. E aquela mulher que não era judia, aleluia, que era de Sidom, pegou a sua vida. Aquele bolinho representava a sua vida, a sua existência de seu filho. Ela pegou a sua vida e ela deu para o profeta, aleluia. Deus não quer menos do que nossa vida, do que o nosso todo. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer nós. Deus, ele está interessado em nós. O dinheiro é uma consequência fútil, pequena, meus irmãos. Contribuirmos na obra é algo insignificante comparado àquilo que Deus está almejando, que é o nosso coração, é o nosso sentimento, é o nosso pensamento, é a nossa vida, é a nossa dedicação. Deus, meus irmãos, ele quer ser o alvo da nossa vida, o objetivo da nossa vida. Ele quer que a nossa vida tenha sentido por meio dele. Quantos vocês estão compreendendo? Por isso Jesus ficou admirado com aquela viúva. Não era com dinheiro, mas era o que Deus representava para ela.
Oh, aleluia. Agora, irmão, Jesus, ele nos ensina uma verdade muito linda nessa passagem. Veja bem, irmãos, se nós olharmos do lado espiritual, não mais agora do lado natural, físico, daquilo que estava sendo praticado, se nós olharmos o lado espiritual, nós vamos ver que pobreza espiritual é uma qualidade necessária para todo crente feliz e cheio do Espírito Santo. Todo crente que quer Deus na sua vida, ele precisa ser pobre espiritualmente. A Bíblia fala, pobre, vou explicar o que eu estou falando, né? A Bíblia fala em Mateus capítulo número 5 que Jesus, ele estabelece alguns mandamentos para uma pessoa feliz, para uma igreja feliz. E o primeiro dos mandamentos, o primeiro deles é: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não existe nada mais valoroso do que o reino dos céus. Jesus morreu para que nós alcançássemos esse reino. E a Bíblia fala que os pobres de espírito são felizes. Deles é o reino dos céus. Agora, o que é ser pobre de espírito? Irmãos, para nós entender o que é ser pobre, pobre não sabemos o que é. Pobre é aquele que é necessitado. Ele não perde uma oportunidade, evangelista Alex, de suprir a sua necessidade, porque ele precisa. Ele necessita, aparece uma oportunidade, ele quer, ele aproveita. Se alguém quer dar alguma coisa que ele serve, ele não vai desperdiçar, porque ele não tem sobrando, ele é pobre, ele necessita. Aleluia. Isso nos mostra, irmãos, que um crente que é pobre espiritualmente, ele não perde a oportunidade de buscar Deus. Tem uma oportunidade na igreja no jejum, ele vai lá buscar Deus.